Amém. Lucas 22, a partir do 31. Diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. Você sabe que o contexto aqui é a semana da paixão. Semana da paixão. Semana difícil, semana de provação. Pai bendito, peço que o Senhor mais uma vez se revele a nós e manifeste a tua glória no meio do teu povo. Por graça, por misericórdia, fala ao coração de cada um, trazendo salvação, libertação, instrução e a tua bênção, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você sabe que próximo mês faz 1 ano que estamos vivendo essa situação do Covid, da pandemia. Já há um tempo longo, eu diria. Creio que nenhum de nós esperava que passaríamos tanto tempo nesta, que poderíamos chamar de provação para muita gente. Tempo de provação, inclusive, para a igreja. Para muitas igrejas. E a nossa não é exceção. E o problema é que tempos de provação podem dar ocasião a tempos de tentação. Tempos de provação pode ser uma ocasião para um tempo de tentação, e das mais diversas, as menos óbvias, a mais sorrateira delas, daquelas que a gente só se dá conta depois que está emaranhado nela, se é que se dá conta. Se é que se dá conta. Tem muitos exemplos na Bíblia, ou pelo menos alguns, de um tempo de provação que acabou se tornando um tempo de tentação para aqueles que se achavam fortes, se achavam povo de Deus e de fato eram, mas talvez ainda não tão preparados quanto achavam que eram. Por exemplo, o povo no deserto. Provação, passar um tempo num lugar ermo, sem pão e sem água. Você reclama que não dá para ir fazer compra nos mercados mais baratos hoje? Imagine não ter onde encontrar comida. Tentação, murmurar. Pode o Senhor nos preparar uma mesa no deserto? Foi a tentação na qual caíram. Tempo de provação que se tornou um tempo de tentação. Tanto que o Novo Testamento vai dizer para tomarmos cuidado para não tentarmos o Senhor como o povo no deserto. Jesus, representando o próprio povo, porém, no deserto também passou pela sua provação, 40 dias que representava os 40 anos, e também foi tentado. Transforma estas pedras em pães. Para que ficar passando fome? Você não tem poder? Você não é o filho de Deus? Resolve o teu problema.
Não fica esperando. Mas a resposta foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E depois se provou que Deus prepara assim uma mesa no deserto. É questão de esperar. Esse pessoal aqui, os discípulos, como já disse no começo, passaram a experimentar o seu tempo de provação, em que veriam Jesus, seu mestre, e agora já o identificavam como Senhor, sendo preso, sendo condenado, sendo crucificado. Esta era a provação. A tentação seria abandoná-lo, negá-lo, traí-lo. Aliás, um já tinha ido. Quando se apercebeu que Jesus não estava indo para o trono de Israel, mas para a cruz romana, Judas deve ter pensado: eu não vou sair dessa sem levar nada. Abriu a porta para o inferno entrou, e por algumas moedas de prata ele perdeu a alma. Mas faltavam ainda 11, aos quais Satanás pede, solicita para prová-los, cirandá-los. O termo aqui é peneirá-los. Fazer prova para ver se era trigo mesmo. Qual a qualidade desse trigo? Ou se, como o outro, era também palha. Por isso a pergunta que a gente precisa responder é: o que a gente precisa saber para que nos tempos de provação, que também passamos, não venhamos a cair em tentação? O que não vai ser bom para a tua igreja, não vai ser bom para a tua casa, não será bom para você. Não será bom para você. Porque não é possível se desviar, voltar, sem perder nada. Então o que a gente precisa saber? Primeiro, não ignore a realidade do mal. A realidade do mal. Mas não se esqueça nunca que Deus é maior. O mal existe. Ele rodeia. Ele cerca, buscando a quem possa tragar, mas Deus é maior. Por isso a gente não ignora a existência do mal, mas o nosso foco não é o mal, o nosso foco é Jesus. O nosso foco é Deus. Como fazia o próprio Jesus, que não ignorava a existência do mal, a atuação deste, inclusive avisa Pedro da realidade que está cercando aquele tempo de provação. Olha, Simão, presta atenção, porque Satanás vos pediu para peneirar. Mas, esse mas é importante, mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Então, quando você estiver sendo tentado, quando você estiver sendo oprimido, quando você estiver sendo cercado, identifique, discirna. Mas não foque em Jesus. Clame o sangue de Jesus. Peça a ajuda de Jesus, porque 1 João, capítulo 3, versículo 17, vai nos lembrar que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo.
Então, o mal obra, mas existe aquele que veio para destruir todas as suas obras. Então, ore, Senhor, em nome de Jesus, desmantele essa obra maligna contra a minha vida. Desmantele. Que esses dardos inflamados sejam apagados pelo poder da cruz. O diabo não foge da cruz. O diabo foge de Jesus. Então foque em Jesus. Se alimente de Jesus. Se revista de Jesus. A armadura que Paulo fala lá em Efésios, a verdade, a justiça, a fé, o evangelho da paz, é Jesus. Se revista dele. Então sim você vai estar protegido do mal. Segundo, saiba que Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus te conhece melhor do que você. Então não seja orgulhoso diante de Deus. Não seja prepotente diante de Deus. A Bíblia diz que o orgulho é o princípio da queda. A palavra de Deus já nos revelou a nossa condição, nós somos pó. Nós somos dependentes, nós não temos forças em nós mesmos. Nós não somos de uma elite, de um grupo humano, ainda que da igreja espiritual à parte. Nós participamos de uma condição comum, nós somos, se é que esse verbo existe, caíveis. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque o primeiro passo para cair é você achar, não, isso nunca vai acontecer comigo. Isso aí pode acontecer na vida do fulano. Isso aí pode acontecer na vida do ciclano. Mas comigo não. Deu o primeiro passo para cair. Como parece ter acontecido aqui com o nosso irmão Pedro. Eu imagino o quão deve ter sido difícil para o Pedro ouvir de Jesus essas palavras. Versículo 32, mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Como assim, Senhor, quando te converteres? E olha que Jesus não está nem dizendo que Pedro não era convertido no sentido que nós entendemos hoje. Aquela pessoa que creu. Aquela pessoa que creu que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o Senhor. É a manifestação plena do próprio Deus, é o Verbo encarnado. Não, Pedro creu. Jesus já tinha afirmado para ele que foi nem carne nem sangue que revelou a ele que Jesus, ele era o Cristo. Jesus não estava dizendo isso. Jesus não está dizendo, Pedro, você não creu, você está auto-enganado. Não é isso. O que Jesus está dizendo Pedro, é que você está se achando um pouquinho acima do que de fato você é. Você vai chegar lá, mas ainda não chegou. Tira o salto alto. Você ainda não está nesse nível. Vai chegar. Você ainda vai ser o Pedro, mas você ainda está entre o Simão e o Pedro. Então, toma cuidado. O que eu estou te dizendo é que Satanás te pediu para tentar. E eu, sabendo dessa realidade espiritual, e sabendo também quem você ainda é, eu estou te avisando de antemão que você vai cair. Eu sei que você vai cair. Eu não estou iludido a respeito de você, o quanto você está iludido a respeito de você mesmo. Mas nem por isso eu vou deixar de amar você. Nem por isso eu vou deixar de rogar por você. Tanto é que eu já roguei.
E porque eu roguei por você, a tua fé vai ser abalada, mas não vai ser destruída. E por isso um dia você ainda vai voltar. E quando você voltar, você vai usar essa experiência amarga para ajudar outros a não passarem por ela. Você vai ser usado para acordar outros, como eu estou também te acordando. Mas o Pedro, ele ouve isso e ele não aceita. E ele vai dizer, não, Senhor, não, desculpa, mas é o seguinte, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo. Tanto para a prisão, quanto para a morte. Mas a gente sabe qual foi a história. Pedro até que estava mesmo, sabe? Tanto é que na hora ele desembanhou a espada. O que ele não estava pronto era para passar pela provação como Jesus passaria por ela. E isso ele não estava pronto. Para seguir Jesus naquelas condições. Jesus, eu posso até passar por isso, mas é com a espada desembanhada. Não, comigo você não passa com a espada desembanhada, não. O meu caminho não é esse. Bom, aí eu não estou pronto, não. Percebe? Então é por isso que a Bíblia nos recomenda a vigilância em relação a nós mesmos. Não se achar forte é se vigiar. É vigiar os pensamentos. O que está passando na minha cabeça? Hein? É vigiar os meus olhos. Não se achar forte. É vigiar a minha boca. Senhor, coloca um guarda na minha boca. Para que ela não cause destruição. É vigiar os meus passos. Para que eles não conduzam a minha vida a um inferno antes da morte. Senhor, me ajuda. Para que não aconteça comigo, para que não aconteça com os meus irmãos, o que aconteceu com aquele jovem de Provérbios 7, 26 a 27, depois, se você quiser, você leia. Ele é seduzido, ele vai com as suas próprias pernas para um caminho no qual não deveria ir. E aí sai ao encontro dele uma pessoa do inferno. Uma mulher saiu ao encontro dele enfeitada como as prostitutas e com astúcia no coração. Ela o convence com a sedução das palavras. Mas ele foi lá e o arrasta com os elogios dos lábios. E aí o texto vai dizer que ele a segue como o boi que vai para o matador. Como o louco que vai para o castigo das prisões. Ou como a ave que corre para o laço, sem saber que está preparado contra a sua vida. Aquilo que ele pensou ser um tesouro, era na verdade uma armadilha. Que iria lhe custar a vida. Então, vigiar. Por isso que Jesus vai dizer, e aí é interessante, porque a gente costuma dizer assim, olha, toma cuidado. Orar e vigiar, não é assim que a gente diz? Ora, mas não adianta só, vigia. Mas aí eu fui lá para ver esse texto e, na verdade, não está nessa ordem. Ora e vigia. Está justamente o contrário. Jesus diz, vigie e ore, para que não entreis em tentação. Porque depois que você entrou para sair, meu amigo,
É igual o inseto que caiu na teia, quase que impossível de sair. Quase mais impossível ainda é sair sem sair inteiro. Vai sair faltando pedaço. Então vigia e ora. Por quê? Porque a gente sabe que esse vigiar aqui, a gente pode até saber que a gente tem que vigiar, mas quem diz que a gente consegue? A gente precisa de uma força que está fora de nós, que não está em nós, que vem de Deus. Porque a gente não tem poder contra essas forças que nos arrastam para a nossa própria destruição. Quem tem essa força é Deus. Por isso que a gente precisa se conectar a Ele, nos fortalecermos nele, recebermos forças que vêm dele, recebermos o caráter dele, recebermos a mente dele, o espírito dele. Porque senão a gente mesmo caminha para a nossa própria destruição, achando que está indo atrás de ouro. Achando que está indo atrás da felicidade ainda por cima. Mas está indo, como diz aí o texto, como um boi para o próprio matador. A não ser que venha Deus, que venha o Espírito Santo, o próprio Jesus. A gente caminha a passos largos para a nossa própria tristeza, para a nossa própria infelicidade, para a nossa própria desgraça. Porque a gente é assim, tipo um ventilador. O que vai acontecer com o ventilador se a gente tirar ele da tomada? Ele vai um pouquinho, mais um pouquinho, mas daqui a pouco para, porque ele não tem força nele mesmo. Ele precisa ser ligado na tomada e precisa ainda que alguém o ligue. Que ele mesmo por si só não se liga. E por isso que é interessante que o que Jesus vai falar para o Pedro, e quando te converteres, fortalece teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Apoia eles. Cuida deles. Com esse poder que eu vou ainda te dar, Pedro. Fortalece os teus irmãos. Ajuda eles a não terem que passar pelo que você passou. E aí o Pedro poderia dizer, mas eles não podem se fortalecer a eles mesmos? Eles não podem eles mesmos buscarem o Senhor? Eles não podem eles mesmos se achegarem ao Senhor? Não, não podem. Não podem. Se a gente deixar eles, sabe o que vai acontecer? Eles vão todos se desviarem, eles são ovelhas. Eles sozinhos, eles acham que sabem por onde estão andando, mas eles estão se perdendo. Eles estão caminhando para a boca do lobo. Porque Deus derramou a sua graça, o seu poder, foi sobre a igreja. Foi sobre o seu povo. Que Jesus subiu ao céu e derramou dons, capacidades, poderes. Cada um de nós tem uma porção desse poder, mas nenhum de nós tem todo o poder. O poder, a força foi assim derramada, foi espalhada. E aí a gente se torna forte, nos fortalecendo mutuamente. Esse é o segredo. Jesus não estabeleceu uma filosofia de vida. Jesus trouxe foi uma salvação. Não é religião. Não é filosofia. Não é um conjunto de ensinamentos para ensinar a viver bem. Ele trouxe foi o Espírito Santo, derramado sobre a igreja. E só o fato da gente estar aqui reunido hoje, a gente está sendo fortalecido. E não é por palavrinha sábia, nada disso não, é o Espírito Santo mesmo. A presença de Deus.
Mesma coisa, você ficar no sol, você vai ser bronzeado. Você vai ficar na presença de Deus, você vai ser fortalecido. Então não basta você, a Bíblia e o seu YouTube. Não basta. Foi para isso que Deus estabeleceu o seu povo. Sua igreja local. Nós somos o corpo de Cristo. Então, Senhor, eles não podem se fortalecer sozinhos. Não, fortalece os teus irmãos e à medida que você os fortalece, você também vai sendo fortalecido por eles. Porque eu também derramei a minha graça neles. Igual um pastor meu sempre me ensinava assim, ensinava a igreja dizendo, olha, Satanás é como um leão que ronda buscando quem quer tragar, quem possa tragar, e quem o leão geralmente busca é aquele que está só. É o que está só. É o que se isola, achando que é suficiente. E é interessante, assisti um documentário faz pouco tempo, de uns 3 lobos que tentaram cercar uma manada de cervos. O meu filho briga comigo que tem um nome mais técnico, mas eu também não vou lembrar, então é cervo. E aí cercaram lá os cervos. E eles atentaram, foi para o menorzinho, um filhotinho. Mas sabe o que o filhotinho fez? Se escondeu lá no meio da manada. E os lobos não puderam fazer nada. Então não se isole. Não se isole. Quem está assistindo aí na internet, não dá para congregar, é de grupo de risco. Amém, ok. Ou você que está aqui, e amanhã, o próximo domingo não vai estar, mas te dá um conselho, chegar na hora do culto lá, vai lá, acessa lá a internet, 18 horas. Reúne lá a sua família, se possível. Ora junto. Presta atenção. Ouve. Porque só o fato de você estar ali, você vai ser fortalecido. Lembra o que diz lá Provérbios 18, versículo 1? Aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Ele acha que ele vai se dar melhor andando sozinho. Mas insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nenhum de nós se basta. E até aquele irmão que você acha que não precisa, você precisa. Até aquele que você acha que é o dedinho. Mas você abre mão do seu dedinho? Não, né? E por fim, saiba, irmão, que Deus avisa. Deus não espera o leite derramar para avisar, viu? Deus avisa antes. Então, preste atenção. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque Ele diz. Porque Ele fala. E Ele fala com você. Ele fala com você. Ele te avisa antes. Inclusive das provações que estão por vir. Inclusive das situações que você ainda há de enfrentar. Se você vai ouvir ou não, é outra história, mas que Ele avisa. Ele avisa. Ele avisou, por exemplo, a igreja de Esmirna. Ele diz assim, não temas o que há de sofrer. O inimigo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e passareis por uma provação de 10 dias. Ser fiel até a morte. E eu te concederei a coroa da vida. O Espírito Santo avisou Paulo. Olha, eu estou indo para Jerusalém, mas o Espírito Santo me avisa. Me garante
que prisões e sofrimentos me esperam. Não está me enganando. Jesus, você está aí, isso aí é o quê, pastor? Esse Covid, como se Jesus não tivesse avisado. No mundo tereis aflições. Você acha que você vai ficar isento das aflições do mundo? Já avisou. Avisou aqui o Pedro. Avisou aqui os discípulos. Apesar de toda a teimosia, acho que foi a hora assim, sabe quando você está falando com a pessoa e aí chega uma hora que você olha no olho dela? Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que você tenha me negado 3 vezes. Tenhas negado 3 vezes que você me conhece. E aí depois que aconteceu, Jesus deve ter olhado com aquele mesmo olhar gracioso para o Pedro, que simplesmente o desmontou em lágrimas. Não é que Jesus sabia o que ele estava falando? Então, perceba, entenda, que Deus não nos livra das provações, não nos livra das provações. Ele nos livra nas provações. Porque o inimigo quer se aproveitar das provações nossas para destruir a nossa fé. Mas Deus as permite para fortalecê-la. Para você sair delas ainda mais forte. Para você ser aprovado. E depois de suportar tudo, fazer tudo, permanecer firme. Permanecer inabalável. É o que diz Paulo lá em Efésios. E como é que Deus nos dá, então, essa possibilidade de passar por uma provação e ser livre dela por meio de um escape? É mais ou menos assim. Você ouve os cantos da sereia, mas as tuas mãos estão livres. Tape os ouvidos. Este é o escape. Você se vê cercado por lobos, mas Deus te aponta uma árvore, suba nela. Esse é o escape. Você começa a ser arrastado por uma correnteza que você diz assim, é mais forte do que eu, mas olha um galho lá na frente, se agarre nele. Este é o escape. Aceite o escape. Não ignore o escape. Agora, se Deus te apresenta o escape, você está andando com Jesus, aí aparece um atalho, para você entrar nele, para você sair da provação, que não é o caminho de Deus, você sabe. E aí o Espírito Santo fala com você, acende a luzinha vermelha. Jesus roga por você. Deus, o Pai, prepara o escape para você, e mesmo assim você caminha de livre e espontânea vontade. Aí o que vai se fazer? Então não ignore, em cada tentação tem um escape. Essa é a misericórdia de Deus no meio das nossas provações. Você vai ser provado e vai vir um tentador. Mas eu vou te providenciar um escape. Eu vou te providenciar um escape. Não ignore o meu escape. Porque é para o teu bem. É para preservar a tua vida. Não sou eu que estou falando. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir.
Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída, um escape, para que a possais suportar. Olha a misericórdia de Deus. Até mesmo nas nossas tentações, nas nossas provações, que viraram tentações, mas não acima do que podemos suportar, não porque somos fortes, mas porque Deus, na sua fidelidade e graça, providenciou um escape. Então, se você me perguntar assim, pastor, esse tempo aí de pandemia, tal, 1 ano já, quase. Você acha que quando tudo isso passar, todo mundo vai voltar para a igreja? Não creio. Infelizmente. Oro para que todos voltem. Vou atrás, com a graça de Deus, de todos. Absolutamente de todos. Mas se todos vão voltar, aí é só Deus que sabe. Mas eu sei de uma coisa, que a igreja sempre vai ter um remanescente. Vai, porque é Deus que a sustenta. É por isso que ela está aqui até hoje. Não é a primeira aprovação, não. Já foram várias. Mas Deus sustenta o seu povo. E a minha oração é que você continue fazendo parte dele. E que em meio a essas provações que viram tentações, das mais diversas, a tua fé não esmoreça, mas em Deus ela se fortaleça. Porque como esse próprio Pedro aqui, ó, esse Pedro, ele vai depois dizer na sua carta, lembrando que Jesus disse, fortaleça os teus irmãos nas provações deles, o Pedro vai escrever, nisso exultais. Ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, veja, pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando ele voltar, ele vai testemunhar da tua fé. Isso vai ser glória para ele. Assim como traz honra a um filho que mesmo nas suas adversidades honra o seu pai. Pois sem tê-lo visto, vós o amais. E sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Que assim seja. E que Deus, em nome de Jesus, fortaleça a tua fé. Amém, amém. E Ele nos abençoe. Amém.